Realismo mágico. Integrantes: Ana Clara Oliveira Ottoni, Ana Júlia Godinho Rodrigues, Giovana Rosa Vidal Conceição, Camille Paz dos Santos Cavalcante. Sumário: o que é realismo mágico, contexto histórico, a ideia, características, artistas e obras conhecidas. O que é realismo mágico? Realismo mágico ou fantástico é uma classificação atribuída a determinadas obras artísticas, como livros, pinturas e filmes, que apresentam uma realidade mágica ou fantástica, devido a uma deformação da realidade capaz de gerar estranheza, nonsense e um clima de mistério. O realismo mágico é um estilo literário que combina elementos fantásticos com a realidade cotidiana, criando uma atmosfera onde o extraordinário é tratado como algo comum e natural. Esse gênero é especialmente associado à leitura latino-americana, com autores como Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende e Jorge Luis Borges. No realismo mágico, eventos sobrenaturais ou inexplicáveis ocorrem num ambiente que, de outra forma, é realista. A mistura dessas duas dimensões provoca reflexões sobre a natureza da realidade, a cultura e a experiência humana. A narrativa muitas vezes apresenta uma linguagem rica e poética, enfatizando a beleza e a estranheza do mundo. Contexto histórico. A expressão realismo mágico é empregada desde os fins dos anos 1940 para denominar um tipo de ficção hispano-americana que se contrapõe ao realismo e naturalismo do século XIX e contra a chamada novela da Terra, um tipo de regionalismo muito produzido nas primeiras décadas do século XX. A fase mais expressiva desse estilo literário foi por volta dos anos 1940, com Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier e Arturo Uslar Pietri. Esse último, inclusive, foi o primeiro autor a empregar a expressão realismo mágico em sua obra Letras Hombres de Venezuela, 1948. Para esse escritor venezuelano, o realismo mágico incorporou o mistério à realidade, que passa a ser negada em sua tentativa de sempre expressar o real lógico racional. Continuação do contexto histórico. A América Latina, nesse contexto de surgimento do realismo mágico, era tomada nos vários países que compõem por ditadores militares extremamente repressivos, as quais impunham forte censura à liberdade individual, política e artística. Os escritores, assim como outros artistas, eram frequentemente censurados, perseguidos, mortos ou até autoexilados em países que viviam uma normalidade democrática. O estilo realista mágico apresentava-se, portanto, um meio de fazer evidenciar-se nas narrativas as condições da realidade, mas de uma forma mascarada, metafórica, permeada por situações mágicas e sobrenaturais, que tornava o enredo alegórico, sendo visto belos agentes repressores como uma mera ficção fantasiosa. O mágico reconhece e celebra a presença do fantástico no cotidiano, sugerindo que a magia pode coexistir com a vida diária. Isso amplia a compreensão da realidade e criatividade, além de trazer elementos mágicos, abordando questões profundas e complexas, como identidade, amor, opressão, memória e a condição humana, permitindo uma reflexão mais rica e multifacetada. E também provoca o leitor e espectador a reconsiderar suas próprias percepções da realidade, questionando o que é considerado normal e desafiando a lógica convencional. O realismo mágico pode ser visto como uma forma de explorar a complexidade da vida, a cultura e a identidade, muitas vezes abordando questões sociais e políticas de maneira sutil e simbólica. Características do realismo mágico. Suas principais características são experiências sobrenaturais, elementos de realidade lógica junto com elementos mágicos, presença de críticas sociais e políticas utilizando elementos fantasiosos, linguagem expressiva influenciada por opiniões pessoais, combinações de elementos visuais como cores, formas e figuras para representar sentimentos. Diretores de cinema: Victor Fleming. Victor Fleming foi um renomado diretor e cineasta americano, mais conhecido por seus trabalhos clássicos no cinema de Hollywood. Nascido em 23 de fevereiro de 1889, ele dirigiu filmes icônicos como O Mágico de Oz, 1939, e O Vento Levou, 1939. Fleming começou sua carreira como fotógrafo de cinema e trabalhou em vários gêneros ao longo de sua carreira, incluindo dramas, aventuras e faroestes. Tim Burton. Tim Burton é um cineasta, produtor e artista americano.
nascido em 25 de agosto de 1958, em Burbank, Califórnia. Tim Burton é frequentemente associado ao realismo mágico devido ao seu estilo visual e à maneira como mistura elementos fantásticos com a realidade. Seus filmes frequentemente apresentam mundos surrealistas, onde personagens excêntricos enfrentam questões profundas de identidade e solidão. Essa abordagem permite que o público explore temas complexos como a marginalização e a busca por pertencimento, em um contexto que desafia as normas da realidade. Karel Willink, um pintor holandês conhecido por suas obras surrealistas e meticulosamente detalhadas. Nascido em 7 de julho de 1900 em Amsterdã, Holanda, Willink tornou-se uma das principais figuras do movimento do realismo mágico, criando imagens assustadoras e únicas, que combinavam técnicas clássicas com temas imaginativos e sobrenaturais. Franz Radziwiłł, um pintor alemão, nascido em 6 de fevereiro de 1895, Rodenkircher, Stadtland, Alemanha, conhecido especialmente por suas pinturas de paisagem em estilo realista mágico. Ele também foi associado ao movimento Nova Objetividade. Radziwiłł nasceu em Stockhausen. Diretores de cinema: Victor Fleming. Victor Fleming foi um renomado diretor e cineasta americano, mais conhecido por seus trabalhos clássicos no cinema de Hollywood. Nascido em 23 de fevereiro de 1889, ele dirigiu filmes icônicos como O Mágico de Oz, 1939, e O Vento Levou, 1989. Fleming começou sua carreira como fotógrafo de cinema e trabalhou em vários gêneros ao longo de sua carreira, incluindo dramas, aventuras e faroestes. Tim Burton. Tim Burton é um cineasta, produtor e artista americano. Nascido em 25 de agosto de 1958, em Burbank, Califórnia. Tim Burton é frequentemente associado ao realismo mágico devido ao seu estilo visual e à maneira como mistura elementos fantásticos com a realidade. Seus filmes frequentemente apresentam mundos surrealistas, onde personagens excêntricos enfrentam questões profundas de identidade e solidão. Essa abordagem permite que o público explore temas complexos como a marginalização e a busca por pertencimento, em um contexto que desafia as normas da realidade. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro é um aclamado cineasta, roteirista e produtor mexicano. Nascido em 9 de outubro de 1964 em Guadalajara, ele é conhecido pelo seu estilo visual distinto e pelas suas habilidades em mesclar elementos de fantasia, terror e folclore em suas obras. Del Toro ganhou reconhecimento internacional por filmes como O Labirinto do Fauno, 2006, que mistura elementos de fábula com a realidade da Guerra Civil Espanhola, e A Forma da Água, 2017, que conquistou o Oscar de melhor filme e melhor diretor. The Eiffel Tower, Marc Chagall. O tema da obra é baseado na realidade. Uma noiva e um noivo se abraçam em frente à Torre Eiffel. No entanto, há elementos místicos dando uma ampliação fantasiosa da realidade, como a galinha gigante, o violino com cabeça de cabra e o casal flutuando, entre outros. Where to In Choose World, de Franz Radziwiłł. Trazendo a guerra como ponto fixo de realidade. O artista traz alguns elementos místicos, como o sol roxo como uma flor, pessoas flutuando no ar, céu se quebrando de acordo com a guerra, além de outros elementos. Mist in the Dark World, de Elvin G. Yarley. Também baseado na realidade, a obra nos traz uma floresta, mas com elementos místicos como as cores das árvores, suas folhas e até a iluminação do local. Filmes do realismo mágico. O Mágico de Oz. O Mágico de Oz abrange o mundo humano e o mundo fantástico, trazendo uma transição durante a narrativa da vida cotidiana de Dorothy no mundo humano para uma experiência no mundo fantástico. O Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno entrelaça a dura realidade da Espanha pós-guerra civil com um mundo fantástico, onde elementos mágicos são apresentados de maneira que os personagens aceitam como parte de suas vidas, como se fosse algo natural. A Fantástica Fábrica de Chocolate. A Fantástica Fábrica de Chocolate apresenta um mundo comum e cotidiano, onde as dificuldades da vida de Charlie Bucket contrastam com o mundo da fábrica de Willy Wonka, onde tudo é possível. Além, há situações mágicas como o rio de chocolate, árvores de doces e os ompa-lompas, que são tratadas como se fosse algo cotidiano.
100 Anos de Solidão. O romance mistura eventos fantásticos com a vida cotidiana de Mocondo, uma vila fictícia. Elementos mágicos, como a ascensão de remédios, a bela aos céus e a chuva de flores, são representadas de forma natural, como se fossem parte da realidade. O Mundo Alucinante. O livro apresenta eventos e situações que fogem da lógica e da realidade convencional, incluindo visões, experiências sobrenaturais e a mescla de sonhos com a realidade. A Casa dos Espíritos. O livro entrelaça eventos históricos e políticos da Chile com elementos sobrenaturais, como a capacidade de alguns personagens de prever o futuro ou de se comunicarem com espíritos. Essas situações fantásticas são apresentadas de forma natural, como se fosse parte da vida cotidiana. Bibliografia. Thank you.